Olá, comunidade Moriá, sigamos a última parte do livro Mantendo a Fé Evangélica hoje, de Martyn Lloyd-Jones, direto ao texto, depois aos que sempre falam de um modo que sugere que obedecer aos mandamentos do Novo Testamento concernentes à nossa atitude para com a deslealdade e erros graves faz-nos necessariamente culpados do pecado de cisma. É sumamente importante que todos nós devemos ter todo o cuidado para que nenhum de nós jamais cause cisma no corpo de Cristo. Não permita a Deus que algum de nós seja culpado desse pecado terrível. Entretanto, é importante que notemos exatamente o que constitui cisma. Desde 1 Coríntios 11, 18 e 19, e em todo o capítulo 12, aprendemos que consiste numa separação na qual não estão envolvidas verdades vitais concernentes ao meio de salvação e à vida da igreja. Em Corinto, ocorrera a divisão desnecessária simplesmente por causa das personalidades de certos pregadores e relacionada com a importância relativa dos diversos dons espirituais. Paulo condena duramente tal estado de coisas. Noutros lugares, porém, ele não hesita em condenar os que pregam outro evangelho e, igualmente, em ordenar separação dos que não seguem o ensino apostólico. Ver, por exemplo, 2 Tessalonicenses 3, 6, 2 Coríntios 6, de 14 a 18 e 2 João 10, 11. E, verdadeiramente, toda a primeira epístola de João. A consideração importante é que devemos estar completamente seguros de que estamos fazendo contestação e batalhando por uma questão absolutamente essencial, a preservação do Evangelho. Não devemos afastar-nos de outros cristãos por nada menos que isso. Por exemplo, há entre cristãos igualmente devotados pelo menos 3 possíveis conceitos quanto à interpretação do milênio, isto é, 1000 anos, mencionado no livro do Apocalipse. Realmente não é possível provar pelas Escrituras nenhum dos 3 à exclusão dos outros, embora possamos estar convencidos de que um deles parece estar em harmonia com o restante das Escrituras mais do que os outros. Devemos concordar em diferir. De modo similar, seria um erro, embora haja os que o têm feito, separar-nos simplesmente em função do modo de administração do batismo cristão. Não é que desejamos separar-nos de outros, longe disso. Nada seria mais fácil e confortável do que flutuar na corrente ecumênica. Não obstante, se as palavras significam algo no Novo Testamento, temos que apostar tudo no Evangelho e não devemos contentar-nos com nada menos do que a maior fidelidade possível às grandes verdades essenciais do ensino apostólico. Não podemos dar o nosso apoio total a nada mais. Aceitamos o Evangelho porque cremos que ele é dom de Deus para nós e a verdade eterna. Visto que é a verdade, temos que tomar a nossa posição firmados nele e com Lutero não podemos fazer outra coisa. Vamos dar atenção ao lado positivo disso tudo. Como havemos de manter a fé? Em primeiro lugar, só poderemos manter o testemunho apostólico se realmente soubermos o que ela é. Em vista da sua importância, nada é mais estonteante do que a lastimável ignorância da verdade divina, revelada ignorância, na qual alguns cristãos estão contentes em viver. A primeira coisa que somos chamados é conseguir uma nova compreensão da fé que nos cabe propagar no mundo. Não estamos aqui apenas para batalhar por nossas plumas e fantasias. Não somos movidos pelos caprichos ou pelas peculiaridades de uns poucos.
estamos preocupados com os grandes fundamentos e pontos essenciais da fé cristã, e não meramente com as teorias e fantasias de certas pessoas com respeito a matérias sobre as quais nunca houve e provavelmente nunca haverá acordo geral entre os cristãos. Jamais devemos tirar os olhos daquelas coisas que o Senhor e os apóstolos declararam essenciais e obrigatórias. Nesta altura, há uma dificuldade prática que merece atenção. Muitos líderes jovens, líderes de boas causas, acham especialmente difícil nas condições confusas que hoje prevalecem em vários ramos da igreja e de sociedades cristãs saber selecionar os porta-vozes que são plenamente leais aos padrões do Novo Testamento e que encarnam em suas próprias vidas uma sincera tentativa de cumpri-los. Certos testes negativos são relativamente fáceis de aplicar. Se um homem que se aventura a falar em nome de Deus não aderir estritamente à apresentação bíblica das grandes doutrinas e a substituir por especulações filosóficas, geralmente logo se vê. As ovelhas não reconhecem a voz do bom pastor falando por meio de um estranho. Mas claramente ainda, se um orador não ensina a singularidade da pessoa divina-humana de Cristo e não lhe atribui as mais completas honras divinas, somos instruídos a evitá-lo. 1 João 4, de 1 a 3. Hoje, porém, quando tantas linhas de fronteira foram veladas, o teste negativo não é suficiente. Temos que ir adiante e perguntar sobre um homem. Então, o que ele diz? Isso inclui notar o que ele não diz, isto é, devemos observar as suas omissões coerentes. À primeira vista, tal atitude pode parecer dura demais para com o nosso porta-voz e pedir mais do que seria razoável, mas um momento de reflexão seguramente nos mostrará que é impossível para qualquer pessoa falar demoradamente sobre as grandes doutrinas cardinais da Bíblia sem mostrar qual a sua posição com relação aos pontos essenciais. Se for um verdadeiro evangélico, mais cedo do que se espera, dirá certas coisas específicas e características. Um pseudo-evangélico será atraído pelo seu silêncio ou por sua ambiguidade, justamente naqueles pontos em que a Bíblia requer destemida precisão. Quais serão, pois, os sinais característicos do evangélico? Quais as verdadeiras particularidades que ele sempre se preocupa em salientar? Não posso fazer nada melhor do que ler um sumário incorporado num recente memorando feito pela Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, International Fellowship of Evangelical Students. O evangélico é alguém que crê que a própria Bíblia requer um particular entendimento da sua natureza e da sua mensagem. Ela mesma declara que é uma revelação feita por Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Isso significa que ele toma a Bíblia como a sua fonte objetiva para o entendimento de todas as outras doutrinas. As doutrinas às quais os evangélicos de todos os tempos se apegaram com tenacidade são a doutrina da Bíblia do homem, baseada na historicidade do registro feito nos primeiros capítulos de Gênesis, incluindo-se a sua criação especial, a queda e seu consequente estado de pecado, que não é apenas uma deficiência, mas uma ativa rebelião no coração e na mente contra Deus e um estado de corrupção em sua natureza. O entendimento da morte de Cristo como sendo o seu ato voluntário, pelo qual ele se ofereceu como nosso substituto para levar sobre si a penalidade dos nossos pecados e para livrar-nos da condenação da lei e da ira de Deus. A necessidade absoluta do Espírito Santo para levar um homem à convicção de pecado, ao arrependimento, à fé e à regeneração. O homem só pode posicionar-se como justo aos olhos de Deus quando está em Cristo e é justificado unicamente pela fé.
A Igreja de Cristo consiste daqueles que, em todas as eras, estiveram ou estão numa relação vital com nosso Senhor Jesus Cristo, resultante do novo nascimento. O Novo Testamento mesmo só reconhece dois aspectos da Igreja: toda a companhia de todos os crentes verdadeiros no céu e na terra, e a manifestação local, que é a reunião em comunhão daqueles que estão em Cristo e no meio dos quais, segundo a sua promessa, Cristo está presente, sendo que Ele é o único Senhor e a cabeça da Igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Uma vez que o evangélico crê em coisas como estas, é impossível ser neutro ou acomodar-se em seus esforços para garantir-lhes pleno domínio em nossas igrejas e organizações particulares. Ele tem que basear toda a sua perspectiva e firmar o seu futuro nelas. Ele tem que recusar-se a fazer concessões em qualquer assunto que esteja claramente revelado nas Escrituras como sendo o pensamento e a vontade de Deus. Ele não deve aventurar-se a modificar tais coisas em nenhum ponto, mesmo que ele não possa entender plenamente tudo o que é exposto nas Escrituras, e deva ter o cuidado de exercer tolerância pela devida caridade para com a divergência de opinião em minúcias. Ainda não deverá diluir a mensagem. Depois, os que pretendem propagar esta fé devem estudar a história e a biografia daqueles que foram preeminentes em afirmá-la e defendê-la. Alguns parecem imaginar que o que desejamos manter não tem passado, e é algo que surgiu recentemente. O fato é que estamos simplesmente repetindo em nossos tempos o que tem uma história gloriosa e magnífica. Houve épocas em que os homens maus tentaram exterminar a verdade e os homens de Deus fizeram o pior que puderam. Porém, as testemunhas evangélicas se mantiveram firmes até que Deus, uma e outra vez, interviesse e dominasse. É uma história da qual os herdeiros da tradição evangélica têm razão para alegrar-se. Quanto mais o cristão se familiarizar com a história, mais forte será em vigor espiritual. Finalmente, se queremos testemunhar no sentido em que os apóstolos usavam a palavra, as nossas vidas terão que refletir as nossas convicções. Quando os primeiros cristãos saíram de Jerusalém, foram dispersos, deixavam todos boquiabertos diante da sua alegria e da sua fé vitoriosa. Regozijavam-se até por serem considerados dignos de sofrer. Eles não hesitavam nem se queixavam em face do martírio iminente. Eles triunfaram. Todavia, não somente em face da morte foram vitoriosos, também tinham aprendido a importância da prática de boas obras que o Senhor profetizara levaria os homens a glorificar a seu Pai. Homens que se recusavam a ouvir a proclamação da mensagem foram subjugados pelo verdadeiro amor cristão e pelo verdadeiro modo de viver cristão. Vejam como estes cristãos se amam. No início, não era uma exclamação feita com ironia, era um tributo a um fato indubitável. A verdade é que nós, cristãos, deveríamos estar vivendo melhor do que todos os outros, à medida que sigamos de perto o nosso modelo divino e obedeçamos ao nosso Senhor. Um cristão evangélico deve sobressair em sua singela bondade pessoal e em sua capacidade para a justiça social e pública. É meu privilégio e seu havermos sido introduzidos nesta herança. Cremos que Deus em Cristo impôs a sua mão sobre nós e deu a sua vida às nossas almas. Ora, a nossa honra suprema, bem como o nosso dever, é viver de tal maneira que em nossas vidas Ele continue a querer e a fazer o que lhe agrada.
Foi com essa fé e obediência que alguns dos homens e mulheres mais nobres que já palmilharam a face da terra riram-se dos tiranos e receberam bem o martírio em ermos solitários ou mantiveram a sua fé estando em cidades populosas. A suprema alegria era aumentar o número daqueles que se juntaram à multidão dos remidos, nos quais o nosso glorioso Senhor verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Queira Ele dar-nos a todos a graça de sermos fiéis, como nos cabe, e de acompanhá-los, integrando o seu séquito. Terminamos aqui a leitura do livro Mantendo a Fé Evangélica Hoje, de Martyn Lloyd-Jones. Carlos Borges, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.